Então, muito bem. Como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, conforme as últimas notícias aí, os furos de reportagem que saíram, sobretudo na internet, o que foi anunciado é que provavelmente o Lula será solto no mês de maio, no próximo mês já. E tudo isso deixa evidente o que seria, vamos dizer assim, um processo revolucionário ao estilo Antônio Gramsci, ou seja, um processo revolucionário que se dá às escuras, né? Um processo que se dá assim de uma maneira insensível, ou seja, enquanto o pessoal está fazendo todo tipo de protesto, seja a favor, seja contra a PT, por exemplo, por baixo disso aí, exatamente como diria William Blake, o Leviatã, né, aquele ser que vem por debaixo das águas e dá aquele bote, né, de uma maneira precisa e súbita aos incautos, é mais ou menos o que está ocorrendo agora, sobretudo no STF. Né. Mas é claro, eu sei que aqui há muita gente que está fazendo um esforço hercúleo, né, são diversos movimentos populares que estão fazendo todo tipo de protesto. Na maior parte são protestos inteligentes e estão procurando, por meio de uma pressão que represente o povo brasileiro legítimo, tentar reverter esse processo todo que tenta inocentar o Lula. Mas não adianta, exatamente como o próprio Lula falou, não dá para, né, não podemos subestimar o inimigo. O Lula já havia declarado que tem o Supremo nas suas mãos. E temos lá a Raquel Dodge, que moveu aquela ação ridícula e fora de contexto contra o Jair Bolsonaro, enquanto que existe a possibilidade até do Lula querer concorrer à presidência novamente, sendo que ele está inelegível, ele é réu. Né? Ou seja, tem todo um processo aí que forma uma briga de foice. Né? Só que esta briga, para quem estuda um pouquinho, para quem se informa um pouquinho sobre o que é a questão da teoria do Estado, sabe que isso não deveria estar acontecendo. Né? Isso só vai acontecer porque existe um processo revolucionário de maneira surda se insinuando cada vez mais. Né? Eu sei que as pessoas que estão, vamos dizer, o pessoal da direita conservadora, católica, que está se esforçando para esclarecer o público, porque ainda assim a quantidade de jornalistas hoje que estão, por exemplo, se dedicando à verdade e que de fato estão procurando, né, vamos dizer assim, noticiar a verdade, né, mesmo que para isso tenham que arriscar os seus empregos e até as suas vidas, ainda assim esse número, esse contingente ainda é pequeno diante de todo o discurso de esquerda e as mentalidades de esquerda que proliferaram em todo o país durante o governo PT, que durou mais de 10 anos. Né? O que o professor Olavo já havia explicado sobre na teoria do Estado é que no regime soviético, no regime nazista, vamos dizer assim, no regime maoísta, né, chinês, no regime cubano, na zona de influência do comunismo europeu, leste europeu, lá na Albânia, enfim, em Cuba, a tomada de poder se deu de uma maneira explícita e violenta. Né? Ou seja, na tomada de poder, o comunismo mata um monte de gente. E no processo de totalização do Estado, dentro de uma nação, se mata mais gente ainda. Né? Só que conforme a estratégia gramscista, isso pode ser feito de outra maneira. Né? De uma maneira, já no próprio processo marxista-leninista já era assim. Né? Você, antes de se dar uma tomada de poder que seja explícita, existe todo um preparo anterior, que é de caráter revolucionário e cultural, intelectual, sobretudo. E aqui no Brasil isso está acontecendo de certa forma. Né? Então não adianta querer tirar a razão do professor Olavo, porque ele explicou muito bem. E há 20 anos atrás, quase ninguém dava atenção. Era o professor Olavo e alguns poucos colaboradores. Hoje, o número de colaboradores com o professor Olavo é grande, mas ainda não é o suficiente para deter
toda essa avalanche que chega, essa onda, né? Cuja crista já, né, ascendeu a uma altura aí que é quase difícil segurar ela no seu todo, entendeu? O que a Gleisi Hoffmann está fazendo no Chile? O que está havendo nos países em torno do Brasil, na sua maior parte, socialistas, né? O que o Lindbergh está fazendo em Curitiba lá? Mesmo que todas essas ações por parte dos petistas ainda sejam mais vexatórias, ainda assim eles não têm vergonha. São pessoas que, em geral, não têm cara. As pessoas que estão liderando o movimento petista, esquerdista, socialista aqui no Brasil, elas não têm vergonha. Eles dão a cara a tapa mesmo por aquilo que eles acreditam. Porque o que eles acreditam, na verdade, é o bem do partido, do comunismo, da esquerda. Não o bem da nação. Então, por mais que as pessoas de bem estejam fazendo um esforço objetivo e positivo para se deter isso, ainda assim a gente tem que levar em conta que tudo isso pode falhar, né? Então as pessoas têm que buscar tornar-se mais consistentes, né? Mesmo que o Estado venha a se totalizar amanhã, se tornar totalitário e horrível, as pessoas têm a chance de continuar a cumprir os seus deveres sem se deixar levar pelo canto da sereia, que é o Estado totalitário, né? Sem se deixar, vamos dizer assim, encantar ou assediar por todo tipo de benefícios, que são benefícios falsos, né? Mas que em geral são oferecidos por governos desse tipo, que é o governo petista ou o próprio governo Michel Temer, né? Então as pessoas tinham que, no meu entender, e seguindo as pegadas do professor Olavo, seria as pessoas tornarem-se mais solidárias entre si, um pouquinho de solidariedade. E a gente não vê isso aí. Você vê as pessoas quase se intocando nas suas casas, né? E uma boa parte do tempo estão vivendo como bichos acuados. E acaba que fica cada um querendo proteger a si mesmo, quando deveria haver mais uma afinidade, uma sintonia espiritual, um desejo de realmente melhorar, independentemente se as situações ao redor são ruins, tal como explica a própria psicologia profunda de Lipotizonde ou de Viktor Frankl, né? Então, quer dizer, a situação é grave e antes de querer melhorar a situação do país, nós temos que melhorar a nossa esfera de convivência, a nossa esfera íntima, subjetiva também. Isso precisa. Porque se nós não conseguimos melhorar a nós mesmos, como é que nós vamos conseguir fazer um protesto contra um governo? Já que muitas vezes estamos nos beneficiando com toda essa porcariada que o governo vem nos oferecendo. Então é claro que a situação é periclitante e as pessoas, em primeiro lugar, no meu entender, tinham que buscar se tornar mais consistente de maneira ética, objetiva, né? Estarem dispostas a não compactuar com esse mal que está aí, de nenhuma maneira, tentar evitar ao máximo isso aí, né? Para que consigam como o professor Lassen disse, se fortalecer por dentro e saber adaptar as situações a si e não se adaptar às situações, né? O que é o adaptar-se às situações, aí sim, aí você abdicou da sua consciência, exatamente como uma Macunaíma, né? Então é claro que existe uma situação periclitante e não vai adiantar aqueles jornalistas de merda da Band News querer dizer que na internet está se espalhando uma fake news. Não, quem está espalhando fake news é a Band News, né? Que distorce todos os fatos. Eu sei porque eu assisto direto, né? Então as pessoas têm que buscar tornar-se mais consistentes diante da situação e não só se apegar aos movimentos que de fato estão fazendo um esforço objetivo e um sacrifício mesmo para tentar reverter o processo objetivamente. Ainda assim, mesmo que tudo isso seja revertido, se as pessoas não melhorarem por dentro, amanhã chega um outro palhaço no governo e faz acontecer o mesmo processo novamente, porque as pessoas não se tornaram consistentes. Então esse é um movimento de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Tem que haver um pouco de busca de conhecimento. Não dá para as pessoas que são mais abastadas e que não têm que se preocupar com falta de emprego, com falta de dinheiro, né? Ou que vão poder recorrer a um bom hospital, se precisarem. Ainda assim, essas pessoas têm que estar buscando algo a mais, além do que essa estabilidade material, né?
A necessidade aqui é de uma sintonia espiritual mais elevada, que chega a um ponto que mesmo que o Estado, né, venha a arrombar as portas das casas amanhã, as pessoas estão ali para bater de frente, mesmo que elas morram até. Mas elas vão morrer cumprindo o seu dever. Né? Ou então podem até conseguir suprir, vamos dizer assim, se sobrepor ao Estado, né? De forma inteligente, de alguma maneira. Porque afinal de contas, mesmo com todo esse esforço hercúleo que está sendo feito por aí, né, com os movimentos de direita, conservadores, para tentar reverter o processo, ainda assim tem que se levar em conta, né, que mesmo que as pessoas estejam mais esclarecidas hoje, isso não quer dizer que o processo revolucionário não prossiga adiante, porque onde, né, vamos dizer assim, quem foi que disse que o processo revolucionário, o comunismo, né, as intentonas totalitárias, desde quando elas pedem permissão? Elas simplesmente vão lá e tomam. Né? Elas vão tentando implodir todas as bases, né, que compõem aí uma sociedade saudável, vai ser família, vai ser religião, né, vão ser as outras instituições do mesmo porte. Eles vão tentando minar isso aí de alguma maneira, né, conforme o processo gramsciano, né, no sentido de fragilizar as consciências e a estrutura que mantém a sociedade para depois tomar o poder. Eles não pedem permissão, eles simplesmente vão lá e fazem. Se eles não conseguirem por bem, eles vão conseguir por mal, né? Mesmo que não consigam por mal, eles vão tentar por mal e de alguma maneira vão causar, e mesmo que não ganhem, não vençam, ainda assim vão causar alguma destruição, algum problema, algum atraso, algum retrocesso. Processo revolucionário não pede permissão para ninguém, eles tentam convencer. Se a pessoa não se convence, eles vão para cima, porque eles acreditam que eles são os donos do bem, né? Porque é claro que dá para levar em conta o que já foi dito, que é o processo. Eu não li ainda o livro a respeito desse tema, né, que me foi indicado, mas de fato dá para você, só lendo um estudo profundo sobre marxismo-leninismo, a gente percebe que se trata de uma doença mental mesmo, e que as pessoas que estão engajadas com veemência nos movimentos de esquerda, elas vão se tornando espiritualmente doentes só pela a quantidade de coisas a que elas se submetem, a quantidade de estupidez e de privações que elas se submetem por causa de uma coisa dessa. Se vocês lerem, por exemplo, De Mãos Sujas, do Jean-Paul Sartre, apesar do Jean-Paul Sartre ser comunista, aquela peça, né, aquele drama que se chama De Mãos Sujas, escrita por ele, explica exatamente isso. Você vê as pessoas perdendo a consciência para se engajar em movimentos revolucionários esquerdistas. E isso se torna não só um processo perigoso, mas é um processo infernal até para as pessoas que dele fazem parte. Era mais ou menos isso.